Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bem, gente, Karine, acho que ele primeiro queria te agradecer, na verdade, né, a sua disponibilidade de participar desse encontro, né, do Práticas de Encontro. Seja muito bem-vinda. E, bom, nosso grupo, a gente já vem aí discutindo acho que até já faz mais de um mês, né, alguns meses aí, como colocar em questão, né, como que se dá esses diferentes encontros entre esses habitantes, né, que estão, na verdade, em outros mundos, assim, como que acontece essas práticas de pesquisa que também transitam nesses lugares, né, que horas estão nesses mundos com esses habitantes, mas também horas estão em outros espaços que, de repente, às vezes não são familiares, como a própria universidade. Então, eu acho que essa é uma questão que se aproxima muito do seu trabalho, assim, que a gente tem tomado conhecimento ultimamente, né, que é desse seu deslocamento, na verdade, para o trabalho com os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, a saída, né, para a Gesteira, lá em Barra Longa, o trabalho com os atingidos também, e, e eu acho que aí, como uma primeira questão que nos interessa, é saber assim como que foi essa aproximação nesse outro lugar, né, que é fora da universidade, que é numa área atingida, né, num território bastante peculiar, né, num contexto, né, de pós-desastre, né, e também de um desastre continuado, digamos assim, né, aí tem vários conceitos em volta dessa questão, mas também desse encontro com os atingidos, né, então eu acho que como uma primeira questão a gente queria entender como que foi essa aproximação com eles, com os atingidos, e também porque, assim, Gesteira, assim, Barra Longa, né? Porque, assim, são muitas áreas atingidas, há uma complexidade enorme, né, de territorial, né, nesse processo, assim, são lugares muito distintos, assim, então a gente queria saber, assim, gostaria que você contasse um pouco como que foi essa chegada. Bom, primeiro, deixa eu dar boa tarde aqui para vocês oficialmente, né? E quero muitíssimo agradecer o convite. Já vinha o tempo que eu tinha conversado com o Fred, e eu achei super bacana a proposta de vocês, né? Então, eu fiquei super empolgada com a participação. Então, agradeço muitíssimo mesmo o convite, né? Falar sobre esse tema, além de sempre ser uma oportunidade de poder falar, e não só falar, mas eu acho que de poder colocar discursos que não são aqueles hegemônicos, né, para serem ouvidos, debatidos e problematizados, é de uma importância gigantesca, né? E aí queria começar falando um pouquinho sobre essa própria questão dos outros mundos, né? De fato, são outros modos de vida, são outras formas de existência, e ao mesmo tempo é um mundo único, né? E eu digo assim, do mundo único porque mais recentemente eu participei, né, tenho participado do processo de orientação de Eleonora, que ela é da Universidade Federal da Paraíba, foi minha orientanda de TFG, né, de TCC na UFOP, e ela vem trabalhando com as pessoas atingidas de Barão de Cocais, em virtude da iminência de ruptura. E um conceito que ela trabalha que é muito interessante é o da mina planetária. Então, se a gente, por um lado, entende todos esses deslocamentos, o deslocamento econômico, o deslocamento social, né, entendendo aí a amplitude do social, a amplitude da economia, tem aí uma mina planetária que coloca todos esses mundos em confrontação, né, em embate constante. Então, é o tempo inteiro também nessa dualidade, né? São mundos, são diversidades, mas uma lógica de extração minerária que, a partir da perspectiva hegemônica das empresas, é única, né? Que é, de fato, a extração da natureza, principalmente dos países do sul global. E a ruptura de Fundão se dá a partir disso, né? Desse modus operandi, dessa prática extrativista tão violadora.
em todos os sentidos, né? Violadora de existências, violadora de direitos, vulnerabilizadora em todos os aspectos da existência, né? Das pessoas que são atingidas. E na amplitude, então, já para poder começar a responder, né? As razões pelas quais a gente se envolve nesse tema, né? E aí me colocando como parte do grupo de estudos e pesquisas socioambientais da UFOP, e também para justificar a escolha de gesteira, né, tem que retomar um pouquinho o histórico de tudo isso, né? E aí eu me lembro exatamente do momento de ruptura. E eu acho que todo mundo que estava ali em Ouro Preto, eu estava entre aulas nesse momento, e foi no encontro de corredor que começaram os burburinhos de que tinha acontecido alguma coisa na barragem de Fundão. E nessa altura era tudo muito incerto ainda, a gente não tinha a menor dimensão naquele momento dos impactos causados, do volume de rejeitos que tinha sido, de fato, vazado, né, em virtude da ruptura. Mas com o tempo a gente foi assimilando e vendo que se tratava de um dos maiores desastres socioambientais do Brasil e do mundo, né? Talvez o maior desastre socioambiental do Brasil, um dos maiores do mundo. E isso gerou uma inquietude muito grande por parte de alguns professores da Universidade Federal de Ouro Preto e professoras, principalmente de algumas e alguns da própria Escola de Minas, que naquele momento tinha grande parte dos seus ex-alunos compondo a diretoria da Samarco. Inclusive, a presidência da Samarco era de um ex-aluno da Escola de Minas. Então, a postura da universidade nesse sentido foi de uma certa neutralidade, inclusive chamando o que tinha acontecido de acidente. Então, vocês imaginam o incômodo que isso gerou, né? A forma como os debates foram sendo conduzidos, e esse grupo de professores insatisfeitos com essa postura da universidade começaram a se reunir para poder entender as possibilidades de ação e de atuação no âmbito do desastre-crime, né? A gente entendia que se a universidade não se posicionava a favor das pessoas atingidas, então ela estava se posicionando favoravelmente à atuação das empresas. Então, nesses desdobramentos desses encontros, nós acabamos, então, criando o grupo de estudos e pesquisas socioambientais, entendendo que não existe neutralidade na ciência, né? Entendendo que a produção da verdade ela está em constante disputa, ela está em constante luta, não existe a verdade, né? Existem verdades que vão sendo criadas nos processos aí de relações de poderes e relações de saberes. Então, desde então, o GEPSA buscou formas de entender, compreender e atuar nos territórios. Participamos desde o início dos processos de encontros de negociação em Mariana, mas chegamos em Barra Longa, mais especificamente no povoado de Gesteira, em virtude de 2 alunos que faziam já parte do GEPSA nesse momento. Um deles do Direito e outra, que era o Vinícius, e uma aluna da Arquitetura e do Urbanismo, a Laura. Ambos eram de Barra Longa. E eles diziam, olha, o olho do furacão é Mariana. Então, esse olho do furacão atrai todo mundo. Atrai a mídia, atrai as universidades, atrai o poder público, atrai as instituições de justiça, e em Barra Longa não tem absolutamente ninguém, e vocês não têm ideia do que está acontecendo em Barra Longa. Então, com isso, né, nós fomos a Barra Longa, e nas primeiras, enfim, né, nas primeiras investidas aí no território, a gente conheceu um representante do MAB, e começamos, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, né, e começamos também um diálogo com o próprio MAB. A partir desse momento, a gente começou a acompanhar mais de perto as atividades de mobilização do povo no território pelo MAB, e começamos, a partir disso, né, a tecer mesmo uma relação de confiança com as pessoas atingidas, que começaram a perceber de fato, né, que o nosso lugar ali, no primeiro momento, era de entender como é que a universidade poderia contribuir para os processos que seriam encaminhados pelas próprias pessoas atingidas. E por que isso era muito importante para a gente, né? Como esse olho do furacão foi atraindo uma série de instituições, uma série de entidades, não deixou de atrair também fundações de pesquisa e fundações de fomento, na verdade, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar que teve um edital gigantesco da FAPEMIG que se voltou para o desastre e crime de Fundão, né? E, nesse momento, a gente se reuniu no GEPSA para poder ver se a gente poderia responder a esse edital.
e a gente não conseguia naquela hora, né, pensar formas de resposta, porque a gente não tinha um conhecimento inteiro do território, a gente não tinha ainda, né, vínculos de fato, de afetação com as pessoas, né, falando aí dos termos da própria cartografia que a gente utiliza como metodologia, da dupla afetação, né, da necessidade do afeto para o desenvolvimento da própria cartografia, tendo como base aí a filosofia de Deleuze-Guattari, né? E a gente então disse assim, olha, não é hora para a gente responder edital nenhum, porque a gente não pode fazer promessa. O que a gente tem é que entender as demandas, as necessidades, os problemas e construir com o povo qualquer projeto que seja, né? Então, foi nisso que a gente ficou praticamente um ano nesse processo de conhecimento, de conversa e de conquista da confiança das pessoas atingidas, para que então, né, e aí também como parte, elemento de uma postura de cartógrafos e cartógrafas, né, a gente pudesse, de fato, entender que tipo de trabalho que a gente poderia desenvolver no campo. Então, foi a partir dessa aproximação, né, que a gente... E isso é uma coisa também muito inerente à cartografia, é que ela não é intempestiva. A gente precisa de tempo para isso, para os processos serem construídos e, inclusive, respeitar os próprios processos da comunidade, né? E até fazendo parênteses nisso, né? Já nesse momento havia uma reclamação gigantesca de muitas pessoas atingidas pela forma como grupos de pesquisa, professoras, professores, acadêmicos e acadêmicas do Brasil inteiro começaram a ir para esse território, né? Percorrer esses territórios, buscar informações e, majoritariamente, não dar retorno nenhum às comunidades, né? Utilizando quase que da população e desse campo como um laboratório. Então, não era isso que a gente queria fazer, né? E eu acho que é por isso também que a gente está até hoje em campo, na luta. Inclusive, comentei com a Everton, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Que ontem, né, estávamos em Gesteira acompanhando mais uma reunião de luta das pessoas atingidas pelo direito ao reassentamento coletivo, que até hoje as obras não foram iniciadas em Gesteira. E a gente está falando já, como as próprias pessoas atingidas, né, nos contam, nos falam e relatam, no 7º ano, não é o 6º para eles. Para eles já é o 7º ano de desastre, né, já passou do 6º. Bom, então, não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí, né, essa entrada tanto do GEPSA nesse tema e, né, nos processos, quanto também a aproximação com Barra Longa. Eu acho que eu fiquei curiosa com a sua fala, justamente sobre essa produção de uma cartografia afetiva, né, que você falou desses termos, nessa situação de conflito. Como que é esse processo? Assim? O que é esse processo? É o processo da afetação, né? Eu acho que é muito de entender, e a gente acaba juntando também um pouco com aquilo que eu dizia anteriormente, né? Sobre a impossibilidade de uma postura neutra, né? Numa situação como essa, né? Em virtude desse acontecimento, né? Que é de entender que a gente não sai do campo da mesma forma que a gente entra, e também depois que a gente entra, as pessoas também não saem do mesmo jeito. Existe ali uma troca de conhecimento, uma troca de saberes. Então, todos os trabalhos que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo, eles estão baseados numa produção coletiva de conhecimento. Então, não é uma ação de um pesquisador ou de uma pesquisadora sobre um campo que tem como objeto essas pessoas, né? Na verdade, a gente entende essa afetação e esse afeto exatamente pelo fato de estarmos todos no mesmo processo, né? Todos nós estamos implicados numa produção coletiva de conhecimento, que de forma nenhuma implica uma colocada se colocar em xeque os processos de metodologia no âmbito da cientificidade, né? A cartografia é extremamente rigorosa. E o que a gente entende é que essa blindagem de sentimentos, na verdade, ela é impossível, né? Seja para um lado, seja para o outro. Seja para poder defender as empresas, como majoritariamente a gente vê acontecer no âmbito, né, da mídia hegemônica, da produção de conhecimento hegemônico, né, na tecnicidade hegemônica, seja no lado de defesa das pessoas atingidas. Mas o que se faz, muitas vezes, é a criminalização
de um desses lados, né, que é o lado que está do lado das pessoas atingidas, como se essa afetação por esse lado diminuísse ou minimizasse os trabalhos que houvessem, que estivessem sendo realizados, né? Então, a gente fala muito, né? Assim, produzir conhecimento para as empresas é técnico, né? Produzir conhecimento com as pessoas atingidas e reconhecer os saberes das pessoas atingidas nesse processo vira uma atitude passional, né? Que vai receber aí a pecha de não ser científico o suficiente, né? Então, a afetação é essa, né? De entender que, na verdade, não é possível blindar os sentimentos e essa produção de conhecimento, ela é compartilhada. Não tem nada que é só do GEPSA no território, não tem nada que é só das pessoas atingidas no território. É uma construção, de fato, coletiva. Karine, essa é uma questão que eu já tenho curiosidade, na verdade, faz um tempo. Acho que talvez antes do Práticas de Encontro, assim, conhecendo seu trabalho também. Partindo dessa questão, né, da produção coletiva de conhecimento, eu lembro muito enfim, do seu trabalho, assim, muito, né, já tem de um longo período, do reassentamento coletivo, né, de Gesteira, assim, e eu vi, assim, que o grupo, na verdade, lançou mão das tecnologias sociais, né, como uma ferramenta para poder construir isso, né, junto com os atingidos, que também acho que sai um pouco dessas alternativas hegemônicas, assim, né, de como que pensar um projeto de reassentamento, e não somente isso, assim, né, são em pessoas, com pessoas, na verdade, que estão numa situação ali muito particular, né, e aí eu sempre lembro da fala da Ayrton Krenak, né, daquelas pessoas que também estavam numa situação, dos indígenas, né, na verdade, atingidos, pessoas que estavam numa condição de fim de mundo, né, assim, dessa retirada, né, daquilo que os fazem existir, assim. Então, eu acho que aí essa aproximação, ela tem eu acho que tem esses dois sentidos, né? Essa chegada com essas pessoas numa condição de fim de mundo para elas, né? E também do uso e de como que também foi utilizada essa outra ferramenta para se pensar no reassentamento coletivo nesse contexto de desastre e crime. E aí eu queria saber, então, como é que foi também um pouco essa proposição, né, da ferramenta, o uso dela. Bom, eu acho que talvez você esteja falando mais especificamente do que a gente chamou de maquete lousa, né? Que foi essa tecnologia social, essa interface mesmo de comunicação que a gente criou para que as próprias pessoas atingidas pudessem elas mesmas fazer o desenho do próprio reassentamento, né? Mas ela na verdade, parte de um processo, né? Eu acho que a gente só chegou na possibilidade, né, de pensar, de criar e de desenvolver a maquete lousa em virtude de todos os outros trabalhos que foram realizados anteriormente. Porque até mesmo para que se chegasse nesse ponto, né, em termos dessa troca de conhecimento, foi muito importante a série de reuniões que aconteceram antes, a série de assembleias, né? Até mesmo essa exaustiva agenda de reuniões das pessoas atingidas, eu acho que você sabe muito bem disso, né, Everton? Que elas vivem praticamente, e até hoje, para se reunir, né? Ser atingido e ter a possibilidade da luta significa dedicar praticamente sua vida para a luta, né? Reunião com o Ministério Público, reunião com a Samarco, mobilizações, né? Reunião com as assessorias técnicas, viagens para os mais diversos lugares para poder pressionar instituições de justiça, legislativo, né? Executivo. Então, eu acho que todo esse processo, e aí eu roubo um pouco, né, não me aproprio um pouco aí de uma fala da Simone, que você deve conhecer, que é atingida de Barra Longa, né, uma guerreira, que ela disse isso uma vez na UFOP, numa participação dela num evento que acontecia, né, que se por um lado ela estava ali num lugar onde todos eram doutores, né, que tinham um canudo na mão, ela fala muito desse canudo, né, ninguém ali tinha o doutorado que ela tinha, que era um doutorado em ser atingida.
né? Então, assim, ela de fato, ela é doutora, pós-doutora, não sei quantas vezes em ser atingida. E aí eu digo isso porque é todo um processo de acúmulo de conhecimento, né, no decorrer dessa luta, para que as pessoas, de fato, também possam ter essa possibilidade de pensar e propor, né, e aí eu digo na riqueza de proposições que foi feita quando a gente aplicou essa metodologia, né? E é muito bacana esse tipo de conversa que a gente está tendo, né? Porque respondendo eu vou pensando um monte de coisa que também nunca pensei antes, né? Conversar é, de fato, produção também, né? De conhecimento para a gente interno, a gente vai, enfim. Então, assim, a Maquete Lousa, ela vem como parte disso, né? Se a gente tivesse chegado no dia 1, né, sentado com eles, falado assim, olha, produzimos aqui uma tecnologia social, bora todo mundo sentar para poder desenhar o parcelamento. Primeiro, o que é parcelamento? Né? Nunca se fez um parcelamento do solo em gesteira, porque na verdade, um processo todo orgânico, histórico, tradicional, de autoconstrução, né? Então, sentar, é o fazer pensando, né? E o pensar fazendo, que é muito diferente de ter que separar um tempo para fazer um projeto para depois executá-lo, né? Então, a Maquete Lousa, eu acho que ela surge muito nesse âmbito, né? Do momento específico. As atividades aconteceram em 2018, então já tinha ali 3 anos, né? De trabalho com a comunidade atingida, e era um ponto no qual, né, após sucessivas apresentações de propostas denominadas de master plans pela Renova, né, as pessoas tinham que escolher um master plan ou outro. Primeiro, né, o que é master plan, né? E até para a gente, né, que é da área da arquitetura e do urbanismo, o que o master plan significa, né? Ele é um instrumento de empreendedorismo urbano para grandes áreas urbanas, dentro de todo aquele processo de financiarização das cidades. Agora, num povoado, numa comunidade tradicional, né, que tem cerca de 200 pessoas, né, que moram, que habitam aquele território, master plan, né, e apresentar um master plan. E então foi nisso que veio a possibilidade, né? E aí eu acho que é muito importante pontuar que só foi possível também esse desdobramento, né, da negação de um master plan ou de 2 master plans apresentados pela empresa e uma negação do PIN, né, que é indenização mediada, processo de indenização mediada, me esqueci certinho o que significa, né? O que significa, mas seria, na verdade, foram dadas 3 alternativas: Master Plan A, Master Plan B, que no final das contas nenhum dos dois eram viáveis, ou a indenização em dinheiro para essas pessoas, né, do reassentamento. Mas nesse momento também foi um momento de luta pela assessoria técnica, que eu acho que é importante recobrar para poder responder essa pergunta, né, da Maquete Lousa, porque foi exatamente a possibilidade da assessoria ser contratada em Barra Longa, estar no território e poder trabalhar na mobilização e na organização das pessoas, que também fez com que fosse possível o aprofundamento desses conhecimentos, né? Refutar os master plans e chamar a responsabilidade para todo mundo que estava ali posicionado de uma forma contrária a essa produção do espaço também hegemônica, né? Então, a assessoria técnica foi imprescindível para esse processo, né? Ela ajudou, inclusive, o povo a poder se posicionar contrariamente, né? Ao que seria mais uma violência, né? A eles. Bom, então, foi nesse ponto, depois de algumas outras tecnologias sociais, que a gente, então, teve a possibilidade, né, junto com as pessoas, né, de falar assim, então, quem vai fazer isso, né? E aí eles falaram, não, nós vamos fazer isso. Aí a pergunta era como, né? E nós falamos assim, não, então peraí que a gente vai pensar uma forma disso acontecer. Vamos desenhar coletivamente, né? Vamos desenhar esse novo lugar que vai ser uma tentativa de retomar a existência de vocês e a vinculação de vocês ao território. E aí foram várias reuniões também internas nossas da equipe, junto com a assessoria técnica, para pensar numa forma, né, que isso pudesse acontecer coletivamente. Não era individualmente um desenhando, individualmente o outro desenhando, a gente queria que todo mundo desenhasse junto, que tivesse uma reunião para que todos pudessem, né, através do próprio desenho, dialogar,
explicitar os conflitos que existiriam também, ou que existissem naquele momento, né? Então, foi no âmbito dessas reuniões que a gente pensou assim, olha, primeiro tem que ser uma maquete. Não pode ser uma impressão chapada num plano, como os master plans que foram apresentados, porque isso distancia demais de uma forma de representação que a comunidade está acostumada a lidar com ela. Afinal das contas, o ideal seria trabalhar no que para a gente é escala 1 para 1. O terreno estava em frente, né? Então, bora lá e vamos fazer isso ali, ó, marcar, sei lá, né? Essa terra aí, vamos definir. Mas também não seria viável, né? Por várias questões, assim. É um terreno que é de 40 hectares, né? Eram, naquele momento, 37 famílias vinculadas ao processo do reassentamento coletivo. Então, obviamente, né, essa escala 1 para 1 acabou virando uma possibilidade de uma maquete. Mas a gente queria uma maquete onde as pessoas pudessem desenhar, apagar, desenhar de novo, entrar em acordo ou desacordo com outras pessoas e mudar o traçado, né? E aí veio a ideia de uma lousa, né? A gente faz isso no quadro branco, né? Risca, rabisca, apaga, né? E a gente pensou assim, bom, então vamos fazer uma maquete que seja como uma lousa que as pessoas possam desenhar em cima, né? E nesse momento a gente tinha no nosso grupo a Carol, que ela trabalhava num escritório que produzia maquetes 3D, né, da impressão 3D. Ela falou assim, gente, eu acho que é possível fazer essa impressão em 3D e aplicar um acabamento que possibilite isso, né? Pinta de branco, aplica uma resina e a gente faz os testes para ir desenhando, apagando, desenhando, apagando. E foi isso que a gente fez, né? A gente produziu uma maquete, se não me engano, na escala 1 para 500, 1 para 1000, não vou lembrar direito agora, né? E então essa maquete acabou servindo mesmo dessa interface no momento, né, de uma oficina, que as pessoas participantes da oficina foram divididas em grupo, mas todo mundo, né, observando o que cada grupo fazia, e a conversa se deu pelo desenho ali, né? Eles já eram conhecedores históricos do terreno, porque foram eles que, inclusive, né, apontaram onde eles viam a possibilidade do reassentamento. Eles sabiam das principais restrições e das principais condicionantes do terreno, né? As referências geográficas eram muito marcantes, então eu digo isso muito para ficar muito claro que a maquete era muito facilmente lida para eles ali, né? E assim como o traçado foi vindo naturalmente. Então, depois que a gente chegou no final dessa oficina, né, nós tiramos uma maquete de cima, uma foto de cima mesmo da maquete, que acaba virando quase que um mapa, né, desse desenho, ou uma imagem aérea, assim, né, desse desenho que foi feito, e a partir disso a gente fez a transferência, né, para os arquivos em CAD que a gente tinha, do levantamento topográfico que foi fornecido, dos limites do terreno fornecido, das restrições, e o que a gente fez foi só acertar tecnicamente o desenho que o povo fez. Porque, na verdade, assim, é uma das coisas mais maravilhosas, né, saber, né, não é nem saber, é poder ser testemunha dos saberes do povo, para poder contar isso, né? Porque o povo dizer que sabe, né? Por mais absurdo que isso pareça, não é aceito muitas vezes pelo sistema de justiça, não é aceito pelas empresas, tem que ter a chancela do saber técnico, né? Da universidade. Então, acho que assim, né? Foi esse o processo, né? Resumindo bastante aí, mas foi esse o processo. E eu acho que o resultado disso, né? Acho que vocês não perguntaram do resultado, mas é nem tanto o resultado, mas eu acho que o que nos emociona muito, né? E isso a gente pôde experienciar ontem, eu acho que é importante para mim compartilhar isso com vocês, né? É porque nessa reunião de ontem, que começou às 6h30 da tarde, veio até às 11 horas da noite, nós não tivemos que falar nada do projeto, porque o povo defendeu o projeto o tempo inteiro. E eles falavam isso, né? Esse projeto é nosso, nós desenhamos. O Jefferson ajudou, e é isso mesmo, a gente só ajudou, mas o desenho é deles, né? Foram eles que desenvolveram o projeto. Então, eles sabem justificar cada via lançada, eles sabem justificar cada formato de lote, eles sabem justificar a localização dos equipamentos comunitários. A gente não precisa falar nada, porque é o povo que vai lá defender, né? Porque foram eles que fizeram. Então, acho que, assim, em termos de processo, né, foi muito esse, né, entendendo que a maquete lousa é só um ponto
Acho que ela é muito chamativa, né? Assim, como uma tecnologia social, como uma possibilidade de interface, mas ela não esgota um processo de jeito nenhum, né? Porque tem todo um processo de aprendizado, né? De todos os lados aí, das empresas, do poder público, das instituições de justiça, nossos, do povo, que permitiram que naquele momento a maquete lousa pudesse servir de interface, né? Então, nesse sentido também, eu acho que ela não é replicável. Não adianta fazer uma outra maquete lousa de um outro terreno a partir de uma decisão única, assim, de que vai ter um reassentamento coletivo em algum lugar, né? Eu acho que tem que se respeitar o tempo dos processos, né? E eu acho que isso também é muito bacana da cartografia, né? As respostas às demandas, elas são múltiplas, não tem receita. Então, eu acho que é muito encarar também que a maquete lousa, ela pode até, e claro, né, ser parte de um processo que sirva de referência, mas nunca foi a intenção dela ser repetida ad infinitum em outros casos, né? Acho que é um pouco isso, assim. Você considera uma solução local, né? Uma solução ali daquela situação mesmo, Acho que é tempo e institucional, espaço, né? né? Naquele tempo, daquela localidade, né? Eu acho que foi muito produtivo e muito importante naquele momento, né? E pode ser que sirva assim, de uma referência para outras situações e que se aplique em outras situações, né? Mas eu acho que é uma coisa também que a Roberta Romagnoli fala muito sobre a cartografia, né? Na verdade, a Virginia Castrup, eu acho que fala isso muito sobre a cartografia. É um processo que se começa pelo meio, né? Assim, a gente, como pesquisador e pesquisadora, a gente não inaugura nada no campo, né? Muito pelo contrário. As pessoas já estão vivendo ali há anos, né? Décadas, enfim, historicamente, né? O que a gente vai acompanhar a partir de um determinado momento, né? E eu acho que é nesse processo de acompanhamento que a gente vê a possibilidade de implementação de tecnologias sociais, né? Claro, adaptando e moldando a toda essa complexidade, que a cartografia também ela é das complexidades, né? Ela não é da redução, dentro dessas complexidades fazendo essas propostas. E como é que foi a relação desse processo com a Samarco, com a Renove? O que Foi... aconteceu? A relação com Samarco, Vale, BHP Billiton e Renova é sempre tensa, né? É difícil falar que foi uma boa relação. Na verdade, isso foi uma condição sine qua non nossa, né? Junto ao Ministério Público, inclusive, né, com o apoio do Ministério Público, que a gente não aceitaria em momento algum a presença de qualquer técnico ou profissional da Renova ou das empresas durante o nosso processo com as pessoas atingidas no âmbito da implementação das tecnologias sociais, né? Entendendo que poderia haver ali, né, situações de constrangimento, né, de cooptação, né, das pessoas não se sentirem à vontade para falar determinadas coisas, para fazer determinadas coisas, né? Então, sempre foi muito claro, né? E isso é uma coisa que a gente sempre colocou em todos os processos com as pessoas atingidas que nós participamos, né? Com as assessorias técnicas que nós também já trabalhamos com elas, que não aceitaríamos trabalho conjunto com a Renova, né? Mas aí precisa, né, de pessoas que banquem isso, né, de instituições que banquem isso. No nosso caso, especificamente, naquele momento, né, o Ministério Público bancou. Mas houve casos que isso não aconteceu. E que a gente, inclusive, teve que alterar a forma de trabalho, alterar a entrega de produtos, porque, de fato, a gente não entendia que seria possível a aplicação de uma metodologia com os réus presentes, né? Com os violadores presentes. Então, sempre foi uma relação muito conflituosa. E é até hoje, né? Em 2019, no caso do rompimento da barragem de Fundão, o processo foi judicializado. Então, no eixo 3 dessa judicialização, que diz respeito ao reassentamento de Gesteira, né, o reassentamento coletivo de Gesteira, nós somos, inclusive, parte do processo, assim, né? Tem peças nossas que estão, nossas junto com a assessoria técnica e junto com a comissão de atingidas e atingidos, que são juntadas ao processo, como parte oposta das empresas. Então, a relação é, de fato, de oposição, né? Isso para a gente é muito claro. Essa era
era uma questão, assim, assim, que a gente também tem interesse, era de entender, assim, como que esse trabalho ele está situado, assim, entre as mineradoras, assim, né? Porque eu acho que a gente compartilha aí, Karine, talvez a mesma experiência dessa coisa de estar numa relação cotidiana com as mineradoras também, num processo de tentar impor metodologias que aplanam, né, uma série né, a complexidade da vida dessas pessoas, né, desses lugares. E aí isso, né, e aí quando há essa proposta, né, do uso da maquete lousa, né, como uma ferramenta de proposta para um reassentamento, né, eu fico pensando em como isso também foi recepcionado, assim, pelas empresas, assim, né? Como que isso é compartilhado, assim, pensar depois disso. Então, como que vai ser construído o reassentamento, assim? Queria saber como que está essa questão, assim, quais foram os desdobramentos, então, da elaboração do projeto? Todo esse processo do reassentamento coletivo está ainda judicializado, né? Então, ainda não houve uma decisão final do juiz. Havia os master plans iniciais, que eu comentei com vocês, né? Depois, todo processo de negociação do reassentamento coletivo, né? Desde 2015, e aí vamos falar 2016, né? Desde 2016 até dezembro de 2019, acontecia no âmbito do acordão, do TETAC, do TAC-GOV, né, que é o TAC de governança, do termo aditivo e do aditivo, do TAP, do termo aditivo e depois do termo aditivo preliminar, não sei, eu acho que talvez eu esteja invertendo aí também, né, porque é um tanto de TAP, TETAC, TAC-GOV, sei lá, aquele tanto de coisa, né, mas, enfim, acontecia no âmbito dos acordos, até dezembro de 2019. Até esse momento, né, que acontecia no âmbito dos acordos, nós fizemos uma reunião de apresentação para a Fundação Renova do projeto. E houve um retorno da Fundação Renova para a comunidade, foi lá na quadra de Gesteira, mostrando os consensos e os dissensos vinculados à proposta das pessoas atingidas. Então, nós saímos dessa reunião com, majoritariamente, né, um projeto consensuado e com alguns pontos de dissenso. Para o nosso espanto, né, logo um pouquinho depois disso, não, na verdade, essa reunião já foi quando já tinha sido judicializado. Todo o processo de apresentação do projeto aconteceu no âmbito das negociações. Aí teve a judicialização e o juiz deu um prazo para que houvesse, então, apresentação oficial para a Fundação Renova e o retorno da Fundação Renova a esse projeto que foi feito pelas pessoas atingidas, né? Para o nosso espanto, depois dessa reunião, então, né, que era majoritariamente consensuada em termos do projeto, a Fundação Renova peticiona nos autos uma peça que simplesmente fala que o GEPSA, né, era completamente incompetente, que não respeitava normativas técnicas, né, ABNTs da vida, legislações ambientais, não levava em consideração uma série de questões vinculadas à legislação fundiária, né? Então, assim, tenta traçar. Gente, teria problema se eu interrompesse um segundinho só para atender um telefonema importante aqui? Claro, Não, à claro que vontade. não. Só um Tudo minutinho, bem, tá? à vontade. Dá um pause aqui, peraí. Será que eu pauso, ou Ju? Acho que pode pausar, sim. Sim? Tá. Bom, acho que eu estava... Pode continuar, então? Pode, claro. Desculpa, tá, Agora gente? voltou. Desculpa aqui, imprevistos. Mas então foi isso, né? No final das contas, depois, né, que a gente esperava, então, um passo adiante para que se pudesse iniciar as obras, né, iniciar os processos de licenciamento para o início das obras, a Renova, ela descumpre todo o acordo que tinha sido feito no território, né? E a partir de aí, todos os acordos começam a ser descumpridos, porque com a judicialização, o que aconteceu foi uma decisão
em todos os eixos, né, dessa judicialização, né, que vai desde as assessorias técnicas até as questões de moradia, de reassentamento, né, por parte do juiz, né, a despeito dos acordos que haviam sido no território, haviam sido feitos no território. Então, a partir daí, foi um constante embate, né, com a Fundação Renova deslegitimando o projeto, a gente respondendo nos autos, junto com a comissão, junto com a Força-Tarefa, né, Ministério Público, Defensoria Pública, para dizer que não era desse jeito, né? Questionavam, inclusive, coisas do tipo, a gente chamou de anteprojeto, só que isso está errado, não é anteprojeto, isso é projeto conceitual. Aí a gente vai e volta e fala assim, olha, não existe lá nas atribuições de arquitetura e urbanismo do CREA, o termo projeto conceitual, essa é uma invenção das empresas, né? Então, por que vocês estão chamando de projeto conceitual? Mas, no final das contas, né, esse imbróglio todo é exatamente para poder ganhar tempo, né? E por que ganhar tempo? Né? Nunca foi interesse, no final das contas, né, das empresas em Esteira, pelo que a gente percebe hoje, de fato, fazer o reassentamento coletivo. Porque o número de famílias é relativamente pequeno se a gente considerar os outros reassentamentos, né? Então, para eles seria muito mais fácil a negociação individual, o que é o que eles chamam de reassentamento familiar, que tem também lá em Mariana, né, Everton? O reassentamento familiar. Então, nesse processo de demora, quando eles começam, né, a quebrar os acordos, e o juiz começa também a decidir favoravelmente a todos os pedidos da Fundação Renova, relativamente, né, ao projeto do reassentamento coletivo, e aí ao ponto, gente, né, quando eu falo decidir favoravelmente às empresas, no início de 2020, né, nós fomos, com o Ministério Público Federal, com 3 pessoas atingidas de Barra Longa, com a AEDAS, no gabinete do juiz, levando o projeto impresso, apresentando para ele, mostrando a proposta das pessoas atingidas, né? Ele basicamente não deixou as pessoas atingidas falarem, né? Ele disse que participação popular é perfumaria, né? E ele nunca fez assim uma explicitação do nosso projeto, né? Ao ponto de agora, na repactuação, o CNJ desconhecer que havia um projeto desenvolvido pelas pessoas atingidas com o GEPS e com a AEDAS. Então, por isso que a gente pode afirmar, né, assim, que há uma decisão sempre favorável do juiz às empresas. Haja vista a suspeição do juiz pelo próprio Ministério Público, né? Foi colocado em suspeição. Enfim. A suspeição do juiz não, né? Assim, o pedido de suspeição, né? Que também não foi adiante. Mas, de qualquer forma, né, o pé que está hoje é esse, né? A gente tem essa prática das empresas, né, que é de retardar ao máximo o reassentamento coletivo, para que no desespero, para que na falta de opção, né, para que, em virtude, inclusive, já de falecimentos, e no medo de mais falecimentos, as pessoas, então, façam adesão ao reassentamento familiar. Então, dos 37 núcleos familiares que nós tínhamos vinculados ao reassentamento coletivo, hoje, oficialmente, né, nós temos 7. Né? Então, o que a gente tem nesse sentido é uma diáspora da comunidade. As pessoas de Esteira estão em Barra Longa, estão em Acaiaca, estão em Mariana, né? Estão em outras cidades ainda mais distantes, e a continuidade da comunidade está, então, em xeque. Principalmente porque agora, na última proposta, porque aí o juiz pede, então, que seja contratado um perito para poder, né, considerar o projeto das pessoas atingidas e considerar o processo da Fundação Renova, considerando que há apenas 7 famílias no reassentamento. Só que o reassentamento não é só casa. A gente tem os equipamentos coletivos. Né? Os equipamentos coletivos são de todo mundo, inclusive das pessoas que estão no reassentamento familiar. A escola, a igreja, o campo de futebol, o salão comunitário, né? A capela, velório, né? A igreja evangélica. Então, isso é de todo mundo, né? Mesmo de quem está no reassentamento familiar. Bom, tentando resumir, gente, porque é coisa demais, assim, né? Não sei se está confuso, tá? Não, mas é isso, né? Porque o interesse
das empresas pelo reassentamento familiar é justamente não gastar com os equipamentos coletivos, né? É muito claro. Exatamente. Tanto é que nessa proposta que foi apresentada ontem, que foi o ponto assim de comoção da comunidade, a proposta da EICOM, que é, né, assim, tentar de alguma forma agradar o juiz, agradar as empresas, né, sendo perita, né, e dizendo que está agradando também o projeto original das pessoas atingidas, né, que não é esse, porque nesse só tem 7 lotes, né, o que eles queriam eram 37, retira-se a escola da comunidade. A escola de Gesteira, né, numa negociação com a prefeitura dizendo que não tem condições de manter uma escola em Gesteira, sendo que havia uma escola em Gesteira antes do rompimento, leva essa escola para Barra Longa e fala que vai dar transporte para as pessoas, para as crianças irem de Gesteira para Barra Longa, né? O povo ficou assim revoltadíssimo ontem, com razão, né? Isso significa crianças acordando 5 horas da manhã, né, para poder ir para a escola e não podem ir desacompanhadas, né? Isso significa, né? E aí não vou nem fazer uma listagem de tudo, né? Mas significa que o futuro de Gesteira está sendo assassinado. Mais, né? Assim, porque o passado só resta nos corações e mentes das pessoas atingidas, né? O presente é de luta, né? É dessa constante luta, dessa constante dor. E o futuro são as crianças. Então, se não tem escola em Gesteira, a tendência é que essas crianças vão, obviamente, se integrando a uma outra comunidade, né? Vão se integrando a um outro modo de vida, que não é o modo de vida tradicional de Gesteira. E conflitos surgiram, inclusive, nisso, né? Por exemplo, dos moradores de Mariana se opondo aos moradores de Neto Gonçalves, né? Isso aparece no... Não, em Barra Longa isso não aparece, porque eu acho que esse conflito vem muito em Mariana em virtude dos funcionários da Samarco, né? Então, bom, eu acho que Everton vai saber mais que eu dos vários casos, né? Mas que era isso, né? Assim, olha, meu pai perdeu o emprego por causa do seu pai, né? Então, meu pai não está mais trabalhando porque a culpa é do seu pai que foi atingido e está reclamando aí um monte de coisa, né? Barra Longa nunca teve nenhuma vinculação com a prática extrativa mineral, né? Não tem mineração no território de Barra Longa. Então, não existe essa vinculação direta com as empresas, né? Então, esse tipo de conflito, de fato, não há. Não tem, né? Mas a grande questão aí é que para a Gesteira a escola não era, que foi uma coisa que a gente até pontuou ontem, a escola não era só o lugar da sala de aula. A escola era o lugar dos encontros, né? Na porta da escola tinha um pátio grande, né? Onde no final do dia as pessoas se encontravam, né? Ficava na beira do rio, então juntava ali a beira do rio com a entrada da escola. O lugar das festas, festa junina, né? Então, a escola não é só assistir aula, né? Porque haja visto as discussões que a gente tem na pandemia, né? Hoje, com a virtualização do ensino. O ensino não é só o momento de aula, né? O ensino é um monte de outras coisas que, assim, talvez, né, na formação humana aí, né, esteja mais vinculado às outras atividades que não especificamente da sala de aula, né? Então, é isso, assim, o pé do projeto hoje é esse, né? E parte da própria educação sobre esse território, né? Onde as crianças também vão aprender sobre esse território em que elas estão, né? Exatamente. Não, os depoimentos ontem foram muito nesse sentido, né? As pessoas nasceram, que hoje têm 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade, nasceram ali, cresceram ali, casaram ali, né? É quase uma família única, né? Tinha uma grande matriarca da família, que era a Dona Maria Geralda, né? Que morreu de tristeza depois do rompimento da barragem, gente, né? Todo mundo sabe disso, assim. E isso, essa memória, essa tradicionalidade, né? Isso está sendo de fato exterminado, né? É o fim do mundo, né? Mesmo assim, voltando, né? O que você tinha colocado do Ailton Krenak, Everton, é o fim do mundo mesmo, né? Desse mundo, desse modo de vida. É isso que a empresa está fazendo, exterminando o modo de vida. Sim. Essa é uma coisa que ela é presente, assim, eu acho que em todas as localidades, assim, quando a gente vai conhecendo essas histórias, né? E eu fiquei lembrando, assim, de uma coisa, assim, que para mim também de Bento Rodrigues é muito forte, assim, e que eu acho que atravessa um pouco também se é para a gente aproximar um pouco das nossas experiências, né? Como que
o desastre também ele apagou também uma história que a gente conhece, né, ali do trecho da Estrada Real, assim, né, se a gente quer trazer isso para uma narrativa que ela é nossa, né, do lado, né, que a gente conhece de como que o Brasil foi colonizado, né, essas fragmentações elas vão acontecendo assim todos os dias, né, em todos os lugares e com a vida de todas as pessoas, assim. Então, eu fico pensando assim, Karin, como que depois desse tempo todo, assim, eu vejo assim que no início foi necessário um tempo, né, para que essas alianças com os atingidos elas que fosse construída, né, que acontecesse, né, se formasse uma rede de confiança também, né? Assim, fico pensando muito nessa coisa dos atingidos sendo colocados ali entre diversas instituições, né, entre diversas pessoas, assim. Então isso a manutenção dessas alianças assim também é uma coisa que eu acho que também esteja talvez, não sei se entraria nessa discussão, mas como que acontece isso daqui para frente também e que outros desdobramentos de outras alianças podem acontecer a partir disso, assim. Então, queria saber assim como que você enxerga assim a partir também dessa dissolução, né, dessas relações com as pessoas, né, delas também estarem sendo deslocadas para outros lugares por conta do reassentamento familiar, como que fica essas alianças construídas e que desdobramentos isso também teve para de alianças com outras instituições possíveis, assim, né? Você comentou no início do MAB, né, que teve uma importância assim, muito grande nessa aproximação do GEPSA com Gesteira, mas queria saber se também essas alianças talvez tenham acontecido com outros movimentos, talvez com o MST ou com outros órgãos aí. Sim. Quando você pergunta, Everton, das alianças, né, manutenção da confiança, seria com a própria comunidade também ou mais para Isso. fora? Tá. Bom. Eu acho que primeiro é a permanência, né? Assim, eu acho que o que a gente percebe muito, assim, quando a gente está lá, né, em Gesteira, é muito uma fala das pessoas falando assim, olha, vocês estão aqui desde sempre, né? Vocês estão aqui desde que começou, vocês nunca foram embora, né? E aí eu acho que é um lugar que a universidade pode e deve bancar, não ir embora, né? Porque o que a gente tem é um Ministério Público que se refaz a cada mudança do Executivo, né? Então, inicialmente tinha uma equipe do Ministério Público atuando, da Força Tarefa atuando, aí troca o governo, troca essa equipe, são outras pessoas, né? Então, assim, já tem uma quebra aí daquela relação de confiança, porque, por mais que seja a mesma instituição, a gente sabe a heterogeneidade das instituições, né? As pessoas são diferentes, né? O engajamento, o envolvimento, a forma de trabalho, tudo isso é diferente, né? Por outro lado, isso é uma estratégia das empresas, né? Assim, acho que Everton também deve acompanhar. A Renova muda de funcionário nas funções, sei lá, de 6 em 6 meses, exatamente para não haver ali, né, a afetação. Um vínculo para não haver emocional. afetação, né? Sim. Então, a cada dia que a gente ia, era um responsável diferente da Renova para lidar com uma situação diferente do reassentamento, né? Da mesma maneira, as assessorias técnicas, elas são imprescindíveis e deveria ser garantida a permanência das assessorias até o final da reparação. Mas os contratos são por tempo determinado. A EDAS não está mais no território. O contrato venceu em agosto do ano passado. Então, vejam, né, as obras nem começaram, né, e o povo não tem mais assessoria técnica. Como é que vai ser daqui para frente, né? E a universidade não, né? Assim, se tem um grupo de pesquisa, se tem, né, um grupo de professores que já estão engajados numa determinada atividade, numa determinada ação, só se a gente vai aposentar. Eu espero que, assim, demore um pouco, mas nem tanto, né? Porque, pelo jeito, a gente vai aposentar lá pelos 70, 80, queria aposentar um pouquinho antes, mas enfim. Mas a gente pode, a universidade pública nos dá essa possibilidade de acompanhamento dos processos, né? Então, e isso é essencial, a permanência no território, porque as pessoas atingidas, elas se sentem abandonadas por tudo e por todos, né? Justiça não existe, ponto, né? As empresas, né, não vamos nem falar sobre isso. Então, acho que tem um papel aí muito importante e possível da universidade pública cumprir, né? E eu acho que é isso que gera confiança e é isso que mantém a aliança. É bem assim, me chama que eu vou,
né? Quando eles chamam, a gente está presente, né? E a gente vê que isso é de uma importância gigantesca, né? Então, acho que a manutenção da aliança é a presença, é a permanência no território. Que dá, inclusive, essa possibilidade, né? Pensando nessa extensividade das nossas ações, né? Das nossas atividades no âmbito mesmo do desastre, desses encontros com outras entidades e com outras instituições, né? Então, assim, falando dos movimentos populares além do MAB, a gente tem uma aproximação muito grande com o MAN, né, que atua em outros territórios, principalmente em Conceição do Mato Dentro, em Barão de Cocais. A gente, inclusive, participou, junto com o MAN, de um livro que foi lançado final de 2020, se não me engano, que é o Mineração, Realidades e Resistências, né? Porque nós fazemos parte do grupo de pesquisadores e pesquisadoras do MAN, que se reúne anualmente, né? Então, todo esse contato com o MAN, ele veio em virtude, né, também do território, também dessa luta, né, por um outro modelo de mineração. Para além, né, dos movimentos populares, a gente, nesse âmbito, né, dos encontros acadêmicos, seminários, congressos, enfim, nós formamos uma rede de pesquisa, que é a Rede de Pesquisa Rio Doce, em virtude do nosso encontro com poemas da Federal de Juiz de Fora, com o OMA também da Federal de Juiz de Fora, com o CRDH, que é da Federal de Juiz de Fora, mais em Governador Valadares, então eles estão ali no Médio, né, no Médio Rio Doce, e com o Organon, que é da UFES, que está lá no Baixo Rio Doce, né, e que está lá na Foz, praticamente, né? Então, assim, foi isso também, né, que nos trouxe, assim, que a gente vê como uma potência muito grande, que é a formação dessas redes entre pessoas que estão, né, numa extensão territorial tão grande que seria impossível para qualquer grupo de pesquisa acompanhar essa extensão, da gente fazer as parcerias com esses grupos que são tão engajados e têm um pensamento tão crítico quanto o nosso, assim. Então, a Rede de Pesquisa Rio Doce tem também sido muito importante, né, para a manutenção dos trabalhos em virtude dessas alianças. Anualmente, a gente faz o seminário de balanço. Ontem a gente estava falando sobre isso. Esse ano a gente vai fazer o seminário de balanço de 7 anos, gente. 7 anos, né? E, assim, para frisar isso, eu estava dando aula com a professora Monique, que é da UFOP também, que trabalha muito com a Caritas, né? E a gente desenvolve no P2, que é Projeto de Arquitetura 2, né? O projeto de equipamentos comunitários para a lavoura, né, que é onde vai ser o reassentamento, de uma forma crítica às proposições que foram feitas pela própria Fundação Renova. E aí, na aula, a gente estava conversando com os alunos, né, eu comecei a fazer umas contas e pensei assim, peraí, eles devem ter aqui uns 19 anos, menos 7, 12. Então, eles tinham 12 anos quando a barragem rompeu. Eles não devem nem ter ideia do que foi o rompimento dessa barragem. Né? Então, isso também é um apagamento. O tempo ajuda a apagar o desastre da memória das pessoas. Ajuda demais. Então, daqui a um tempo, ninguém vai nem saber o que foi o rompimento da barragem de Fundão. Eu acho que por isso também minha insistência da Monique de todo semestre fazer o P2 vinculado, né, a Bento Rodrigues, ao reassentamento coletivo de Bento, né, na lavoura, enfim. E aí agora, não sei nem porque eu comecei a falar sobre isso, não. Mas eu acho que tem, né, assim, por causa do seminário, né, que vai ser o de 7 anos. E a gente também tem, né, junto com o Comitê em Defesa dos Territórios contra a Mineração, o CAVA, né, é a Rede de Pesquisa Rio Doce, o Comitê, a gente desenvolveu um podcast que se chama CAVA, então, pelo menos 2 ou 1 vez por mês, a gente sempre lança um podcast, né, que é produzido pela rede com apoio do comitê e com a participação dos movimentos, né, e das pessoas atingidas sempre, né, são sempre as vozes das pessoas atingidas para poder tratar dos temas que estão mais afetos naquele momento, né, no que diz respeito às atividades extrativas minerárias. E agora também a rede, a gente está lançando, a gente lançou, na verdade, o prêmio Reprovare. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né, porque tem anualmente o prêmio Novare, que é um prêmio que vai premiar, né, as melhores práticas jurídicas. E aí pode ser de advogados, das mais variadas entidades aí, né, das instituições do sistema de justiça. E aí, enfim, nos juntamos com a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, e fizemos um espelho do Prêmio Novare, que é o Prêmio Reprovare,
que vai premiar as piores práticas jurídicas frente à mineração, assim, né, vinculadas à mineração. Depois eu posso passar para vocês também aí, porque a gente precisa, viu, Everton, de que as assessorias técnicas, os movimentos populares, as pessoas atingidas contribuam com denúncias, né, para o prêmio Reprovare. E aí a gente vai ter, eu acho que em julho, se não me engano, a premiação. Então, com base na coleta dessas informações, a gente tem uma comissão julgadora muito, muito bacana mesmo, assim, o Ailton Krenak vai participar, a Débora Duprá vai participar, né? Uma série de juristas, esqueci o nome dele agora, gente. Enfim, mas tem um time muito bom aí da comissão julgadora, sabe? E nós vamos criar, de fato, um prêmio e mandar entregar esse prêmio nessa instituição, né? Que for aquela da pior prática jurídica no quesito da mineração, assim, né? Vão ter, inclusive, menções desonrosas, algumas instituições. Então, a ideia é de tentar também, né, fazer com que a academia possa sair desse lugar exclusivamente da produção de artigos, né? Da produção de notas técnicas, né, e que possa também, né, atingir de alguma forma a sociedade por todas as ferramentas que sejam possíveis para mostrar, né, outros discursos, né. Então, eu acho que para além das alianças é o que a gente faz com elas, né. Então, nos deu, de fato, essa possibilidade de articulação com outros grupos de pesquisa e com movimentos populares que a gente cuida com muito carinho e cuidado também, estamos sempre presentes, né? Então, há mais ou menos 3 semanas atrás, a gente foi para o encontro dos atingidos e atingidas do Rio Doce, lá em Governador Valadares, que foi num assentamento do MST, né, que também, né, lá em Valadares é atingido pela questão do desastre de Fundão. Então, assim, tem que ter disposição, né, gente? Porque, por outro lado, né, e falando aí, eu acho que é importante, né, dessas práticas, dizer das dificuldades, né? Dificuldades no sentido mesmo do cansaço, né? Enfim, né? Nós somos também atingidos por isso de alguma forma, né? É uma luta inglória em alguns momentos, ou na maior parte dos momentos, né? E daí a importância da articulação e das redes, das alianças e das redes, porque tem hora que tem que chegar um, puxar o outro e falar assim, não, que isso, vamos embora, vamos continuar, não é desse jeito não, né? Porque é muita derrota nesses âmbitos da disputa, dos conflitos, né? E adoecimentos, né? São vários casos de adoecimento, né? De pessoas que fazem parte de movimentos populares, de pesquisadores, né? Pesquisadoras, enfim. Então, é uma prática constante, mas é uma prática também que a gente tem que se cuidar para poder continuar nessa luta, porque ela vai consumindo a gente aos pouquinhos também, né? É mais fácil não lutar, eu acho, né, gente? Assim, é mais confortável, né? Enfim. É mais confortável, Karine. Isso é uma... Como é que o que essas relações elas produzem, assim, né? Que tipo de desgastes elas produzem, assim, né? Você comentar essa questão de processos de adoecimento, né? Eu acho que isso, nossa, em várias frentes que estão aí com os atingidos, assim, com as pessoas atingidas, a gente tem relatos, assim, né? Da assessoria técnica, né? Acredito aí você que tem essa relação com o pessoal dos movimentos sociais também. E isso também eu vejo que também é uma estratégia, outra estratégia dessas empresas, assim, né? Ela vai, assim, a atuação dela ela vai ramificando, assim, né? Tipo assim, vencer pelo tempo, né? E aí depois Pelo cansaço. pelas instituições jurídicas, né? Pela forma como a justiça atua. Então são várias frentes aí que, enfim, que é isso. Você também não tem que ter disposição, mas também acho que a aliança ela permite isso, né? Ela dá essa abertura para que as pessoas elas de alguma forma estejam juntas nisso, né? Assim, dê continuidade para isso até o final, assim. Não, é imprescindível, Everton. E assim, eu quero até comentar uma coisa sobre isso, mas antes, né? Adoecimento dos próprios funcionários das empresas. Sim. Né, assim, a gente também acompanha o tanto que tem um desgaste gigantesco daquelas pessoas que trabalham para a Renova, das pessoas que trabalham para a Sinergia, das pessoas que trabalham para a HP. É difícil para eles também,
né? Assim, a gente sabe, né? Porque, afinal, tem ali, deve ter, né? Assim, uma negociação interna que eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar dinheiro, né? Então, enfim, né? Acho que é sintoma da nossa sociedade capitalista, né? É Sim. sintoma disso, assim. Uhum. Mas eu queria comentar uma coisa com relação a isso das alianças, né? Deixa eu ver se eu lembro dessa importância, porque é isso, né? Quando dá uma baixa em um, vem o outro puxa, então eu acho que isso é imprescindível. Mas agora me fugiu mesmo, eu ia comentar uma coisa sobre isso, mas escapuli. Vou ver se eu lembro e comento com vocês. Tudo bem. Tinha uma outra questão, Karine, que eu acho que... Vamos ver se a gente deslocar um pouquinho também te ajuda a lembrar. Tá. Você ia comentar. Mas que eu acho que também teve presente aí um pouquinho na sua fala, que é assim, como que você tem um trabalho de campo muito intenso, assim, né, ao longo desses anos, né, de contato com as pessoas atingidas, né, de contato com o lugar, né, atingido também. E eu queria saber, assim, a gente queria saber como que é esse desdobramento também na sua atuação como docente, né, assim, e como que isso também tem um desdobramento nas suas práticas, assim, né, como professora, né, também como pesquisadora, mas como que você traz isso para dentro da universidade, como que você faz esse deslocamento também para, né, para esse mundo aqui que a gente também está aqui dentro da universidade, né, e muitas vezes é isso, assim, isso ganha uma outra dimensão, né, olhar daqui é um jeito, olhar lá é outro, e trazer né, o que a gente olha lá para cá é uma outra coisa. Então, isso é uma coisa também que a gente tem interesse de saber de você, assim, como que acontece esses trânsitos. Sim, pergunta foi ótima porque me fez lembrar de fato, viu, Everton? Eu ia comentar nisso, né, que o que cura e sara a gente muito é voltar para o território. Então, assim, se a gente está meio cabisbaixo, desanimado, você vai lá para uma reunião, para uma oficina, para uma assembleia, e vê o povo, depois de 7 anos ali, firme e forte na luta, nossa, eu volto outra para casa, né? Então, ontem, na hora que a gente estava voltando mesmo, lá de Gesteira, já com 1 milhão de ideias na cabeça, vontade de fazer um monte de coisa, é quase que retomar o fôlego, sabe? Assim, é desafogar. Tá com o povo é desafogar, sabe? Então, por isso também essa necessidade, né, de manter, de estar no território. Isso lembra a gente, né, do tanto que é prazeroso também, né? Eu acho que é isso. É claro que vão ter os momentos de baixa, mas tem esse prazer de estar junto, né, de acreditar no que a gente está fazendo. E eu acho que é isso, né? E eu acho que talvez até por acreditar tanto, assim, né, em estar do lado certo, de estar fazendo as coisas da forma como a gente acredita que são possíveis, né, para trazer justiça, né, para as pessoas atingidas, que aí eu acho que vale o título de um texto da Roberta Romagnoli, que é Cartografia, Pesquisa e Vida. Não tem separação, né? Assim, é do tipo, desde o rompimento da barragem de Fundão, isso faz parte da minha vida. Não tem uma separação tão grande assim, sabe? Do tipo, olha, agora eu sou Karine, professora, pesquisadora, extensionista, e agora eu sou Karine que está indo para o bloco lá do Carnaval de Abril, né? Não, tá tudo junto, né? Tá tudo junto porque você acaba encontrando as pessoas que também estão nisso, porque, enfim, né? No final das contas, né, ocupar um espaço público hoje é também resistência, né? E resistência, ela é coletiva, né? A luta da mineração, a luta contra a mineração não é só do campo, é da cidade também, né? Haja vista que amanhã eu não vou poder ir, estou arrasada, mas vai ter um bloco que vai sair da Serra do Curral, né? Para poder falar desse projeto absurdo, né? Que pode colocar em xeque aí a Serra do Curral, né? Então, isso, assim, tá tudo muito misturado mesmo, né? Então, é difícil separar, assim, vida do que é esse trabalho, né? Eu acho que, no final das contas, a academia é um trabalho de vida mesmo, assim, né? E eu acho que a repercussão disso, né, no ensino, eu acho que, assim, é uma atualização constante para os alunos, né? Da vida mesmo, sabe? Porque o que eu tenho para falar em sala de aula, né, a partir
claro, né, das referências, das teorias, né, dos conceitos, só fazem sentido se eu puder compartilhar o que é essa experiência de campo, né, essa experiência não só das pessoas atingidas, né, mas também, enfim, já participei de algumas lutas urbanas, ainda participo de algumas delas, e para mim faz sentido isso, né, da mesma forma que vai para alguns outros pesquisadores, professores, enfim, vai fazer sentido aprofundar, né, na história clássica da arquitetura e do urbanismo, nada contra, não estou falando que isso não tenha que ser feito, não, né? Mas talvez o que eu esteja dizendo é que não tem muito como separar também, de novo, né, o que é, né, a pesquisadora professora de quem é Karine, assim, né? Porque é a vida que vai se misturando aquilo que vai ser uma inserção na própria academia, né? Quero dizer com isso que eu não tenho os meus momentos de lazer, não, tá, gente? Adoro, são essenciais para manter a saúde mental, inclusive, né? Mas é tudo muito misturado, né? De fato. E as minhas disciplinas, elas sempre tratam desses temas que são de lutas e resistência, né? E eu acho que talvez isso seja uma possibilidade em virtude das disciplinas que eu leciono, né? Que uma delas é Projeto de Arquitetura 2, junto com a professora Monique, Planejamento Urbano e Regional 2, que aí eu trabalho com o povo da ocupação Chico Rei aqui de Ouro Preto, e sustentabilidade em arquitetura e urbanismo, né? Falar de sustentabilidade para mim, nossa senhora, é assim, ó. Vamos desconstruir a ideia de sustentabilidade, pessoal. Isso não existe. Vamos lá agora, entender por que não pode falar que uma coisa é sustentável, né? Então, é isso. Eu acho que a prática não tem como, né? Mesmo que tenha lá uma ementa toda quadradinha, né? Ela possibilita a inserção da vida. Porque senão a gente vai ficar... Senão não precisa da gente, né? Se a gente não levar o que a gente tem, o que a gente produz no campo para a universidade, que é a integração entre ensino, pesquisa e extensão, não precisa de professor, não, gente, né? E eu acho que é isso que estão tentando fazer, né? O professor pode, inclusive, só ficar aqui, ó, né? Não tem formação de ser humano assim, né? Eu acho que passa um pouco por isso. Não sei se eu respondi, não, gente. Essa foi mais confusa porque eu fiquei filosofando aqui comigo mesma, tá? Tá ótimo. A ideia é essa mesmo. Não, assim, são muitas... a gente fica pensando muita coisa, assim, são muitas questões, assim, e eu fico pensando, assim, pelo fato de você estar em Ouro Preto também, né, assim, essa relação muito próxima, acho que geograficamente falando, assim, eu acho que também possibilita dessa relação muito imbricada, assim, né, dessa coisa de ser a professora, né, de você estar ali pesquisadora também, de você viver isso, assim, de uma forma muito intensa, assim, né, e que também te permite... Só desculpa, Everton, e Não, assim, nem pode estou falar. dizendo que esse é o jeito certo, né? Eu acho que não tem jeito, é igual falar de verdade, né? Não tem a verdade com V maiúsculo, não tem um jeito certo de ser professor ou professora com C maiúsculo, né? Mas é o jeito que cada um dá conta, né? E as contribuições, elas vão acontecer nos mais diversos formatos mesmo, né? Esse é o jeito que eu consigo, de fato, ter prazer em entrar numa sala de aula e poder ver... É quase como se ele também fosse processo cartográfico, né? Tem uma dupla afetação, né? Tem o retorno dos alunos, das alunas, e tem a forma também como eles são afetados, né? E afetadas por isso, né? Pelo encontro com a crítica. Eu acho que talvez seja isso, né? Com pensamento crítico, com atividades que estão vinculadas ao cotidiano e ao território, né? Mas não que esse seja o único jeito, né? Eu acho que tem várias formas e que respeitam, inclusive, a individualidade, né? E a forma de existência, né? De cada docente, assim. Mas eu não consigo me ver, assim, fora disso, né? E tenho um prazer gigantesco em dar aula, né? Eu adoro sala de aula. Às vezes, quando eu estou desanimada também com as coisas, assim, e entro... Ontem mesmo a gente estava dando uma aula de P2, eu e Monique. Nossa, eu internamente estava, assim, pulando de alegria com o retorno que os alunos davam, com os trabalhos que eles fizeram, sabe? Então, eu acho que aí é um pouco de um verbo que está em moda hoje, que foi feito o verbo, que é o esperançar, né? Porque é ver que é possível também botar gente na vida para seguir trabalhos, né? Sim. Eu acho que isso a gente tem que fazer na universidade pública. Eu acho que não é só cumprir tabela de, né,
bibliografias, né, no final das contas. Não, totalmente, assim. Eu fiquei pensando muito, eu não sei se isso é uma situação que você vivencia. Na verdade, assim, acho que você chegou a comentar isso no início, né? Mas eu lembrei muito, assim, tipo assim, de na própria UFOP também ter contato com alunos atingidos, assim, sabe? E aí era uma outra percepção, assim, né? E que eu acho que adiciona uma camada aí, que eu acho que é dessa possibilidade da universidade de também de formar esse pensamento crítico, assim, né? Então, de ser essas pessoas, além dessas pessoas ainda viverem nessa situação, nesse contexto, né? Elas ainda têm ali nessa camada do pensamento crítico que é construído dentro da universidade, assim. Uhum, uhum. E é um outro olhar, assim, né? Assim, conversar com essas pessoas, assim, também era uma outra experiência, assim, né? De contato, né, com os atingidos. Não, eu imagino que você teve muito disso também, né, Everton? No trabalho que você fez com a Caritas, né, da cartografia social, assim, né? Porque aí não é fonte secundária, né? Tá direto ali, né? Numa relação que é de não só de troca, né? Mas de construção, assim, que é muito potente, né? É muito potente. Sim. Eu falo que eu saí outra pessoa de lá. Assim, eu acho que, né, Karine, acho que você talvez desse longo tempo de relação, talvez ainda mais, assim, mas eu falo que o pouco que eu fiquei, assim, eu acho que foi transformador, assim, em diversos sentidos, assim, mas principalmente para a forma como a gente olha para a própria profissão, assim, né? Uhum. Assim, você também é arquiteto e urbanista, né, você tem uma formação, né, específica na área, e aí você ir para campo e você trabalhar com pessoas atingidas, né, numa área que ela foi atingida, tudo isso ganha um outro sentido, assim, que querendo ou não, com certeza isso vai impactar ali também na forma como você construiu a sua formação ali, né, Uhum. né, técnica, né, assim, digamos assim, na arquitetura, assim, eu pelo menos eu tive uma formação muito técnica, assim, e aí depois de um tempo entrar nisso, assim, eu acho que foi transformador em muitos sentidos, assim, mas principalmente com relação à minha atuação como arquiteto e urbanista, sabe? Uhum. Eu fico pensando muito, né, também comentando aí a partir do que se trouxe, né, que me faz pensar, né, para quem está na universidade, né, para os graduandos, assim, enfim, né, que vão ter contato com esse pensamento crítico, que vão ser afetados, né, e afetadas aí por essas questões todas, que não só da mineração, mas, no final das contas, dos processos mesmo, ou como a Tati, né, que coordena o GEPSA comigo diz, né, com todos esses refugiados do desenvolvimento, ou com todos esses atingidos pelo desenvolvimento, né, e que se afetam com isso, né, mas que depois que se formam, né, tem que sobreviver, né, e aí essa é uma angústia, assim, sabe, e aí, como é que é para o mercado de trabalho com isso, né, como é que enfim, né, eu fico imaginando, de fato, assim, que acho que falando muito diretamente, né, assim, poucas pessoas vão, de fato, poder exercer isso na plenitude, psicanaliticamente falando, do gozo que isso traz também, né? Porque a gente poder juntar essa posição que a gente tem com a possibilidade da prática, do exercício disso, é raro, né? É muito raro, porque o mercado vai, obviamente, ter que remodelar essas pessoas, né? Esse remodelamento é uma violência, de alguma forma, porque é a formação, é a cisão de uma subjetividade para uma recriação dessa subjetividade, né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito, assim, né? É uma eterna desreterritorialização, né? Redesterritorialização das subjetividades, né? Porque entra o aluno e a aluna, né? Assim, todo formatadinho depois do ensino médio, geralmente, né? E a gente faz todo esse trabalho mesmo de desterritorialização e reterritorialização da subjetividade. E quando ele vai para a vida, vai lá ao mercado desterritorializar para reterritorializar de novo essa subjetividade, né?
É muito complicado isso, né? Porque, enfim, né? A importância que se tem para esse processo todo da academia, cumprindo sua função de universidade pública, e o mundo lá fora que vai, de novo, né? Não permitir que essa pessoa seja esse sujeito que sai dali ou essa sujeita que sai dali, né? Eu fico muito viajando nessas coisas, gente. De novo, né? A filosofia aí, ó, mais uma vez, né? Enfim. Não, mas tá, nossa, ótima a sua fala, assim, eu me sinto também super contemplado por ela. Ju, você tem alguma questão para a Karine, para complementar? Eu acho que é uma boa forma da gente concluir, né, com essa abertura para um pensamento de como que a gente está construindo outros mundos também, né? Diante de tantos fins de mundo que a gente presencia, né? E, assim, é muito maluco porque a Samarco mata o Rio Doce e agora, recentemente, aqui na nossa região, muito próximo da gente aqui em Belo Horizonte, quer dizer, de mim só, né? O Paraopeba, né? E a gente convive com essa sombra constante, né? Eu tenho uma amiga que mora em Nova Lima, por exemplo, que vive constantemente com o medo e com a possibilidade de ter um aviso de madrugada, e mesmo aqui em Belo Horizonte, a água pode acabar a qualquer momento, porque, enfim, o reservatório de água da cidade foi atingido e tal. E de alguma forma a gente vai naturalizando isso, assim, a gente, no primeiro momento a gente se choca e depois a gente absorve o choque para continuar, para conseguir continuar, porque também é do ser humano, né? A gente precisa continuar de alguma forma, né? E a gente vive nesse estado literalmente, né, nas Minas Gerais, sob essa sombra, e pensando no futuro também, né? Porque se a gente vai continuar, a gente tem que continuar apesar das Minas e com as Minas, né? Com o passado das Minas e com o futuro das Minas. Então é isso. Os nossos alunos de hoje e de amanhã, eles também vão ser cidadãos dessas minas, né? Eles também são pessoas, além de arquitetos, né? Dessas minas, então Você me fez lembrar agora o livro, né, do Wisnik, Maquinação do Mundo, Drummond, que é o Wisnik, ele, a partir dos poemas do Drummond, que é de Tabira, né, ele vai falar sobre a própria história da mineração em Minas Gerais, né? Acho que é Maquinação do Mundo que chama, gente, não sei se vocês já leram. não. Vale a pena, é bem, bem interessante. Ele chega nos desastres também, é um livro mais recente. Então, tem, né, essa mistura de poesia e de uma interpretação também aí, né, do Drummond a partir de Tabira, né, e de como é que ele leva isso para fora, para o mundo, enfim. Vale super a pena. E o filme, que eu não sei se vocês também chegaram a ver, que foi lançado há pouco, que chama Lavra. Não vi. Tentei assistir ele, mas não consegui acessá-lo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Depois, assim, tentem. Eu não sei se ele vai concorrer agora em alguma premiação e por isso tá difícil assistir, né? Eu vi um dia que ele ficou disponível, mas também vale a pena. Muito interessante, muito bom, muito bom. Acho que é um documentário muito, muito forte, muito potente, assim. Que junta, né? Junta a iminência do desastre com os desastres. Então, é a lama invisível, né? É o terrorismo de barragem. Então, é bem interessante. Vários mundos, né? Dentro da mina planetária. Eu queria te agradecer, Karine, foi maravilhosa a conversa, eu fiquei muito feliz de ter participado. Eu não trabalho diretamente com mineração, eu trabalho com fins de mundo que já acabaram no século XIX, por causa desse mesmo progresso que terminou alguns e continua terminando, né? Mas
É isso, a nossa história do progresso e das ruínas desse progresso, né? Eu queria te agradecer demais, muito obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Estou louca para saber aí desse seu trabalho, viu? Fiquei super curiosa. Vou querer ter notícia, quero ter notícia, tá? E, gente, assim, adorei a conversa, né? Me senti super à vontade, dá vontade de continuar conversando, mas a gente pode fazer isso depois num boteco também. Claro. Fred tem meu contato, você já tem meu contato também? Vamos marcar uma cervejinha um dia desses aí em BH. As relações agora estão mais estreitadas. Exatamente. Toda oportunidade eu quero. Karine, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela fala, pela disponibilidade. E agora a gente se encontra, né, no encontro, na segunda etapa aí desse nosso projeto, assim, e a gente se vê em breve. Tomara. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.